Então, pessoal, boa tarde aí. Agora já estou gravando. Eu vou começar tirando uma dúvida aqui da Maria Clara, que ela perguntou aqui do lado, que é o seguinte: na verdade, não é uma dúvida, né? Pedindo para eu dar uma relembrada nessa estrutura de repetição. O que que acontece? A estrutura de repetição ela serve para eu poder fazer alguma coisa uma determinada quantidade de vezes. Deixa eu abrir aqui a aula 3, que a aula 3 acho que fica. Tem um exemplo aqui que é bastante legal. Deixa eu passar para cá. Então, olha só, esse pedacinho aqui. Ó. O que acontece? Vamos supor que eu queira ler números do usuário. Tá? O que eu vou fazer com esse número por enquanto não importa, mas vamos supor que eu queira ler números de usuário. Só que acontece que eu não sei quantos números eu vou ler. Que é esse exemplo específico que está aqui nesse momento. Então é o seguinte, eu vou ficar numa determinada condição. Tá? Vou ficar repetindo, daí que vem a ideia de estrutura de repetição. Eu vou ficar repetindo essa coisa que eu estou fazendo até uma determinada condição ficar falsa. Tá? Então é o seguinte, qual que é a minha estrutura de repetição aqui? A minha estrutura de repetição é esse bloco aqui, ó, tá? Que eu marquei de azul. Então ele vai ficar repetindo isso daqui, enquanto essa outra condição que eu vou marcar aqui, ó, enquanto essa condição for verdadeira. A partir do momento que essa condição for falsa, ele sai desse bloco azul aqui. Então, ele continua a partir da linha de baixo. Então, vamos dar uma olhada aqui o que é que esse exemplo quer fazer. Ele quer ficar nesse bloco azul aqui, ó, enquanto essa condição amarela, que é valor maior que zero, for verdadeiro. Tá? Então, seguinte, eu li aqui em cima, na linha 6, o valor. Então, vamos supor que eu digitei o valor 4. Aí ele começa, enquanto 4 maior que zero. 4 é maior que zero? Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, eu vou entrar nesse bloco aqui. Eu vou passar a executar as coisas da linha 10 à linha 13. Então, o que ele vai fazer? Vai somar esse valor 4 que eu digitei, a minha soma, vai ler de novo e vai voltar aqui. Então, se chegar em algum momento eu digitar esse valor aqui zero, ou algum valor menor que zero, o que vai acontecer? Zero é maior que zero? Falso. Então ele sai. Ou então, sei lá, menos 2. Menos 2 maior que zero? Falso. Então ele sai disso. Então o que acontece? A minha estrutura de repetição, que é formada por esse enquanto faça e fim enquanto aqui, ó, essa estrutura de repetição, ela me permite que eu execute um bloco uma determinada quantidade de vezes. E aí eu tenho quantidades determinadas e indeterminadas. O que é quantidade determinada? É quando eu já sei quantas vezes eu vou fazer isso. Tipo esse outro exemplo aqui, ó. Esse outro exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui 20 vezes. Que olha só, o i começa do 1 e enquanto o i for menor ou igual a 20. Então ele vai fazer com 1, com 2, com 3, com 4, 5, por aí vai, até chegar a 19, 20. Quando ele chegar no 21, então 21 menor ou igual a 20, falso. Então ele sai disso daqui. Então eu já sei quantas vezes eu vou fazer isso. 20 vezes. Então é quantidade determinada. Porém, eu também tenho exemplo de estrutura de repetição onde a minha quantidade é indeterminada, porque eu não sei quando que o usuário vai digitar um valor que seja menor ou igual a zero para poder encerrar isso aqui. Tá? Então, isso aqui é a estrutura de repetição. Quando eu vou executar um conjunto de ações, que no caso aqui é o que está da linha 10 à linha 13, uma determinada quantidade de vezes. Então, eu vou repetir isso. Essa quantidade eu posso saber ou não a priori. Tá? Vamos ver o que o Gabriel escreveu aqui. Ó. Professor, só para confirmar mesmo esse zero no valor aqui, o que tem? Seria constante i. Não, aqui é o seguinte. Esse zero aqui é a sua condição de sair desse laço aqui. Tá? Dependendo do caso, que pode não ser exatamente isso daqui, o ideal seria uma constante, igual a gente viu aqui, ó, que esse 20 deveria ser uma constante, né? Tipo, número de funcionários, tá? Nesse caso aqui não tem nenhum problema não, tá? Essa questão. Porém, esse i aqui, ó,
que você escreveu I, e desse exemplo é a minha variável, não é a constante. A constante é esse 20 aqui, que não deveria estar aqui. Tá? Agora, aqui a minha variável é valor. E esse zero é a constante. Tá? Só que esse zero aqui, ele tem um certo significado. Tá? Nesse contexto eu consigo olhar, porque é o seguinte, é quando eu vou encerrar ele, quando o valor for menor ou igual a zero. Então, fica fácil de entender isso aqui. Tá? Então, esse aqui não é um exemplo crítico de onde eu deveria criar uma constante, igual aqui. Tá? Isso aqui não deveria estar aqui de jeito nenhum. Mas aqui é tudo bem, é aceitável. Tá? Maria Clara, você entendeu? Você pediu para poder repetir essa questão aqui de estrutura de repetição? Beleza. Vamos ver aqui o que o Rafael escreveu. O valor tem que ser apenas números inteiros ou ele entenderia se o número fosse com vírgula? Olha, é o seguinte, no caso aqui do nosso algoritmo, ele não tem esse limite não, tá? Então, assim, eu poderia ser inteiro ou real que funcionaria da mesma forma, tá? Então, aqui é tranquilo, tá? No caso aqui, qualquer um dos dois funcionaria. Porém, quando a gente estiver mexendo com tipos mais corretos, deixa eu abrir aqui meu Notepad, só para poder explicar aqui um pouquinho. O que acontece? Ao pé da letra, 0 é inteiro. E 0.0 é real, tá? Ao pé da letra. Então, a variável que é do tipo inteiro, eu não posso escrever 0.0. Agora, uma variável que é real, em teoria eu posso escrever 0, porque aí ele vai converter ela, tá? Se eu escrever 0, ele vai converter ela para 0.0. Agora, aqui na inteira, eu não posso escrever, por exemplo, 0.5 e ele não vai converter isso aqui para 1, não. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com os tipos das variáveis. Depende muito do nosso contexto. Mas aqui, ó, que é o que está aqui, aqui não faz diferença, não. Poderia ser tranquilamente esse valor aqui, ó, inteiro ou real, que daria na mesma. Tá? Funcionaria igual aqui. Aqui eu também poderia usar, mas aí não faz muito sentido. Porque o que eu estou querendo fazer nesse momento? Eu estou querendo contar quantos funcionários aqui, né? Porque funcionário 1, 2, 3 e por aí vai. E eu não tenho meio funcionário. Então, mesmo que o meu I aqui pudesse ser real, ele não faz sentido ser real. Tá? Então, ele pode, mas ele não faz sentido, porque o meu incremento é sempre inteiro. Um funcionário, 2, 3, 4, por aí vai. Boa tarde, Eduardo. Tá bom? Então, assim, tem lugar que você pode, mas não deve. Aqui é um exemplo de onde eu posso usar real, mas não devo, porque não faz sentido aqui no meu contexto. Tá? Então é o seguinte, como a gente viu na outra aula a questão da repetição com a estrutura pré-testada e pós-testada, então o que é pré-testada? Que eu faço o teste antes de entrar no bloco. E pós-testada, eu faço o teste depois de entrar no bloco, que seria tipo isso aqui, ó. Tá? Professor, Oi. então, eu gostaria de pedir para você explicar melhor essa matéria, porque o professor ele não tinha passado isso antes. Sim. Aí tem muita gente que está ficando confusa também. Uhum. Mas vamos lá, porque assim, em teoria, eu tô até entendendo o que é que você está me pedindo, mas é porque a gente fez uma revisão, né? Então, assim, eu não posso dar a aula toda de novo, mas a gente tenta dar uma passada aqui, não tão rápido, tá? Eu peço a compreensão aí do pessoal da informática que já viu esse assunto aqui, mas como agora a gente tem mais turma, mais gente aqui, vamos tentar dar uma nivelada. Aí o que Eu entendi, acontece? mas é que a nossa revisão não foi dessa matéria. Não- a gente não tinha aprendido nem na escola essa matéria ainda. Na verdade, tinha, segundo o Márcio, foi uns fluxogramas, mas umas coisas relacionadas com o MATLAB, não é isso? Desculpa, eu não entendi essa última parte.
foi a parte de fluxograma, né, de algoritmo, mas lá estava associado com o MATLAB, não é isso? Sim, tava. Aqui, na verdade, o que a gente tem é uma linguagem diferente, mas o processo de construção do algoritmo e o fluxograma, ele é a mesma ideia. Só que lá no MATLAB você tem a sintaxe do MATLAB e aqui a gente está usando uma sintaxe diferente. Está usando a sintaxe do Portugal. Tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou dar uma passada aqui rápido, de novo, nessa parte de estrutura de repetição. A parte de decisão é tranquilo, né? Se verdadeiro vai para um lado, falso vai para o outro. Sim, sim. Aquela parte de controle simples ou completo, isso daí tá ok? Pra mim tá. O Eduardo tá falando ali, se eu não vou dar mais matéria de fluxograma. O Eduardo, seguinte, eu vou finalizar hoje aqui a parte de fluxograma. Não tem nenhum símbolo diferente. Tá? Então, assim, os símbolos são os mesmos. E eu vou começar a parte de C se der tempo. Porque a gente vai fazer uma revisão um pouco mais detalhada aqui. Então não tem nenhum símbolo, tá? Mas tem parte de fluxograma ainda. O Álvaro está falando ali que não viu essas estruturas, tá? Então a gente vai dar uma passada aqui. Mas vamos lá, olha só. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Porque é o seguinte, a parte de estrutura de repetição aqui, igual o Álvaro está falando que não viu essas estruturas, ela corresponde a eu fazer um determinado bloco uma quantidade de vezes, tá? Então, vamos supor aqui, ó, tá? Vou passar um pouco mais rápido, mas vou passar por tudo aqui. Vamos supor que eu queira calcular a média de 30 alunos, tá? Eu posso chegar e fazer assim, ó, aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4 e por aí vai. Mas vamos supor que eu vá fazer isso com 100 alunos, com 1000 alunos. Começa a ficar muito complicado de eu ficar copiando e colando aqui. Tá? Mas mesmo que eu consiga fazer isso copiando e colando para uma quantidade fixa de alunos, eu não consigo fazer isso para uma quantidade. Deixa eu ver aqui que tem umas perguntas aqui. Tem. A versão do Visual Studio que eu uso tem C sim. Eu uso a 2015, tá? Mas tem C sim. O pessoal usa VS Code, tudo bem, pode usar VS Code, não tem nenhum problema. Tá? Só que eu não uso, eu uso o Visual Studio. Beleza? E depois tem os comentários. Então, continuando aqui. Então é o seguinte, mesmo que eu consiga fazer essa tarefa chata de ficar copiando e colando por uma quantidade fixa e finita de alunos, funcionários e por aí vai, igual aqui tem 3, aqui, ó, por exemplo, tem 20 funcionários, eu não consigo fazer isso por uma quantidade indeterminada de alunos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu vá ficar na porta da sala, tá? E de minuto em minuto eu conto os alunos. E aí o seguinte, eu só começo a aula quando eu tenho todos os alunos, independente do tempo, tá? Mas eu só vou começar a aula quando eu tenho todos os alunos. Quantas vezes eu vou fazer esse processo? Eu não sei. Eu não sei quantas vezes eu vou fazer esse processo. Porque pode chegar todos os alunos de uma vez, ou pode não chegar um determinado aluno e eu nunca vou começar a aula. Se o caso meu específico aqui de começar a aula é ter todos os alunos, eu não sei quando eu vou começar essa aula. Então, assim, principalmente para o Álvaro ali, ó, e para todo mundo que acompanha ele, que falou que não viu esse assunto, o que acontece? Algumas vezes eu tenho que repetir as coisas, mas eu não sei quantas vezes eu vou repetir. E às vezes eu tenho que repetir, mas essa quantidade é muito grande. 100, 200, 1000, 1 milhão. Tá? Então, assim, mesmo que essa quantidade seja grande, mas ela seja conhecida, eu consigo fazer copiando e colando, igual essa coisa feia aqui, ó, tá? De 20 funcionários. Mas se a quantidade é indeterminada, eu não consigo. Não tem jeito de eu ficar colocando todas as combinações aqui. Esse exemplo de ficar na porta da sala
esperando que todos os alunos cheguem, é um exemplo de uma quantidade indeterminada de vezes. Porque eu posso começar a aula agora, ou eu posso começar daqui 20 minutos, ou eu posso começar daqui 50, ou eu posso Deu uma nunca começar. travada aí. Tá? Porque eu vou ficar ali o tempo todo contando os alunos e esperando que todos os alunos cheguem. Tá? Então, assim, eu preciso ter uma estrutura de repetição que me permita fazer isso. E aí, o que acontece? Eu tenho essas estruturas de repetição, tá? Porque a ideia da estrutura de repetição, que conta uma quantidade determinada ou uma quantidade indeterminada de vezes, é a mesma. A única coisa que vai variar é a minha condição para eu poder continuar executando o bloco. Tá? Espera aí que tem um comentário ali, deixa eu ver. Eu já coloquei esse vídeo lá, ensinando a configurar o Visual Studio para trabalhar com C. Tá? O que acontece? Ele não tem opção de C nativo, não. Você vai escolher C++. Mas assim que você fizer algumas poucas coisas lá em C, ele vai identificar que é C e vai funcionar bonitão. Tá? Então, voltando aqui, ó, a minha estrutura de repetição. Então, mesmo que a minha quantidade ela seja determinada ou indeterminada, eu tenho jeito de ter uma estrutura de repetição para poder fazer isso. Tá? E como que eu faço? Eu vou criar, aqui, ó, igual está aqui no fluxograma, uma condição que vai testar e, enquanto essa condição for verdadeira, eu executo esse comando e volto. Verdadeira, executo o comando e volto. Verdadeira, executo o comando e volto. Então, eu vou ficar aqui, ó, enquanto essa condição for verdadeira. Tá? Agora, a partir do momento que essa condição for falsa, eu saio. Então, observe o seguinte. Essa linha que está em negrito aqui, ó, não é que você tem que colocar em negrito, não. Ela está em negrito aqui para poder enfatizar. Não tem nada que eu precise tomar uma decisão para voltar para cá. Então, eu fiz o teste, então tomei a decisão, é verdadeiro, eu executo esses comandos e ao fim dos comandos eu volto para fazer o teste de novo. Então, isso aqui, ó, é automático essa volta. E como aqui eu estou fazendo o teste antes dos comandos, tá? Então, observe que eu faço o teste, se ele for verdadeiro, eu executo os comandos. Então, como eu faço o teste antes dos comandos, isso daqui é uma estrutura de repetição pré-testada. Tá? Então, eu faço o teste antes. Agora, se eu fizesse essa estrutura, depois testasse para voltar, aí ela seria pós-testada. Que é o que está... Deixa eu voltar aqui, só para a gente deixar um... Aqui, ó. Pré-testado e pós-testado. Então, o que é pré-testado? Eu faço o teste antes, se for verdadeiro, eu executo e volto. O que é pós-testada? Pós-testada, eu executo, faço o teste e volto. Igual tá aqui, ó. Deixa eu achar uma figurinha. Aqui, ó. Tá? Essa figurinha aqui é uma figurinha de uma pós-testada. Então, eu executo, ao fim dos blocos, eu faço o teste. Se ele for verdadeiro, eu volto. Tá? Então, aqui, ó. Enquanto eu escrevia nesse outro aqui, deixa eu achar os testes. Aqui, ó. Aqui eu escrevia enquanto, faça e fim do enquanto. Então, eu faço o teste antes. Agora, olha esse aqui, ó. Esse aqui é repita até. Então, eu faço o teste depois. Tá? É só questão de sintaxe aqui. Tá? Se eu vou usar uma coisa ou outra. Tá? Se eu faço o teste antes ou se eu faço o teste depois. Para eu fazer o teste antes, eu uso o enquanto. E o teste depois, eu uso o repita até. Tá? Mas a ideia é a mesma. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou executar comandos. Quantas vezes? Quantas vezes depende se é determinado ou se é indeterminado. O que é uma quantidade de vezes determinada? É que eu já sei quantas vezes eu vou fazer. Tipo, eu tenho 20 alunos. Então, eu vou passar por todos os alunos, ou pelo nome dos 20 alunos, fazendo chamada.
Então, a partir do momento que eu passei pelo nome do cara, tá passado, eu não volto ali mais não. Então, eu já sei quantas vezes eu vou passar. Vou chegar lá, ó, primeiro nome, segundo nome, terceiro nome, por aí vai até chegar no 20º nome. Então, terminei a chamada, terminei. Agora, eu também tenho o caso de quantidades indeterminadas, que é o que eu estou frisando aqui com vocês. O que é uma quantidade indeterminada? Eu vou ficar repetindo isso aqui, ó, tá? Não tem nenhum problema, eu vou ficar repetindo. Só que acontece que eu não sei quantas vezes eu vou repetir. Tá? Então, exemplo de ficar na porta da sala. Vamos ver aqui o que é mais de exemplo, assim, sei lá. Vou esperar o dinheiro cair na minha conta para eu poder pagar uma conta. Tá? Então, assim, eu não sei quando o dinheiro vai cair na minha conta. Eu não sei quantas vezes eu vou ter que consultar esse saldo. Tá? Então, é um exemplo de uma repetição indeterminada. Tá? Então, eu virei e falei assim, eu consulto o saldo. Tem dinheiro? Tem, eu pago. Ah, não tem não? Então, consulta o saldo de novo. Eu não sei quando que o dinheiro vai cair na minha conta. Tá? Todo mundo entendeu essa questão de ser determinado ou indeterminado? O Álvaro, por exemplo, aí, que falou que não tinha visto. Você entendeu, Álvaro? A Vanessa falou que não entendeu muito bem. Vamos lá. O que é uma quantidade determinada? Eu já sei quantas vezes eu vou fazer. Eu tenho 20 alunos. Então, eu vou fazer a chamada passando pelo nome de cada aluno. Então, quantas vezes eu vou fazer? Se eu tenho 20 alunos, eu vou fazer 20 vezes. Tá? Então, isso é determinado. Agora, começar a aula enquanto não começar a aula enquanto todos os alunos não tiverem chegado. Esse exemplo, ô Vanessa, é uma quantidade indeterminada, porque é o seguinte, mesmo que eu saiba quantos alunos eu tenho, então vamos supor, eu tenho 20 alunos, eu sei que tem que ter chegado 20 alunos, mas eu não sei quando os 20 alunos vão chegar. Tá? Então, assim, é indeterminado nesse caso, porque eu vou chegar e virar e falar assim, tem os 20 alunos? Não. Tem os 20 alunos? Não. Tem os 20 alunos? Não. Só na hora que tiver 20 alunos é que eu vou continuar. Então, se o 20º aluno nunca chegar, eu nunca começo a aula. Entendeu essa questão? Tá? O exemplo anterior que era determinado é o seguinte, eu tenho 20 alunos, eu vou fazer a chamada. Se tiver 0, 1, 2, 15 ou 20 alunos, não interessa, eu vou passar pelo nome de todos. Tá? Então, eu já sei que são 20 alunos. Eu já sei quantas vezes eu vou fazer a minha ação de perguntar se o cara está na sala. Tipo, o indeterminado você vai fazendo infinitamente até tiver o número certo. A ideia é que não seja infinitamente, tá? Mas eu vou fazendo até que eu tenha essa quantidade certa. Tipo aqui, ó, deixa eu abrir aqui, ó. Por exemplo, aqui eu não sei quantos valores o cara vai digitar, mas eu só saio daqui quando ele digitar um valor menor ou igual a zero. Tá? Então eu espero que em algum momento ele digite o valor menor ou igual a zero, mas eu não sei quantos são. Ele pode começar digitando zero, ele pode digitar 1, 5 e depois zero. Tá? Eu não sei quantas vezes eu vou fazer isso. Então ele não tem necessariamente que ser infinito. Tá? Na verdade, eu espero que não seja infinito. Mas eu não sei quantas vezes são. Por isso é indeterminado. Vamos ver o que o pessoal está digitando ali. Mas até aqui tá. Deu para poder pegar a diferença de determinado e indeterminado? Não associe com
Infinidade não. Associe quando você não sabe quantas vezes você vai fazer aquilo dali. Tá? Se você sabe quantas vezes, é determinado. Se você não sabe quantas vezes, é indeterminado. Mas não é infinito. Tá? Sim, eu vou ensinar. Esse é o assunto da aula de hoje, Eduardo. Só que for é com C, tá? Vamos lá. E no caso do indeterminado, o fluxograma fica como? É a mesma coisa, tá, Lucas? O fluxograma, ele não sabe se é determinado ou indeterminado. É a sua condição de teste é que faz ele ser determinado ou indeterminado. Por exemplo, aqui é indeterminado, tá? Porque eu não sei quando ele vai digitar o valor. Agora, nesse caso aqui, ó, observe que é a mesma coisa aqui, ó. Enquanto faça, fim enquanto. Enquanto faça, fim enquanto. Então, os símbolos do fluxograma são o mesmo. Porém, esse teste aqui, ó, faz com que ele seja determinado. E esse teste aqui faz com que ele seja indeterminado. Tá? Então, assim, do ponto de vista do fluxograma, os símbolos são os mesmos. É o que você está testando é que dá essa característica ou não. Vamos ver o que o Rafael escreveu ali. Ó. Tipo, início, espere um dia, condição. Tem saldo para pagar a conta? Falso. Espera mais um dia. Tem saldo suficiente para pagar a conta? Falso. Espera mais um dia. Tem saldo suficiente para pagar a conta? Verdadeiro. Paga a conta, fim. Excelente, Rafael, exatamente. Isso daí é indeterminado, tá? Eu não sei quando eu vou pagar a conta. Eu vou pagar a conta quando eu tiver saldo. Tá? Perfeito esse exemplo seu. É um exemplo de algo indeterminado. Vamos ver o que o Lucas escreveu ali. E no caso do indeterminado, o fluxograma fica como? Já falei, né? Fica igual. Se vai ser pré-testado ou pós-testado, também não tem essa questão, tá? Eu tenho todas as combinações, Lucas. Eu tenho pré-testado determinado, eu tenho pré-testado indeterminado, eu tenho pós-testado determinado e eu tenho pós-testado indeterminado. Tá? Uma coisa não tem relação com a outra. Tá? Então eu tenho casos que eu vou fazer pré-testado, tem casos que eu vou fazer pós-testado. E tem caso que vai ser determinado e tem caso que vai ser indeterminado. Depende do que é que eu estou querendo mapear. Tá? Vamos ver o que o Rafael escreveu aqui. Ó. Usando seu exemplo no slide, trocando apenas falso por verdadeiro. De qual slide que você está falando? Então, mas por exemplo, esse aqui é um slide do fluxo. É desse aqui que você está falando? Tipo esse aqui. Não. Não, o que acontece? Você não pode confundir falso com verdadeiro aqui. Não tem essa relação, não. Tá? O que acontece? Ele vai ficar no loop enquanto for verdadeiro. Tá? Você não faz nunca um teste para ele continuar aqui enquanto ele for falso. Não existe essa condição. Tá? Para ele entrar aqui ó, e fazer do 2 ao 4, isso aqui tem que ser verdadeiro. Tá? Não tem jeito de você fazer uma estrutura de repetição enquanto a condição for falsa. Tá? Ele só vai ficar aqui enquanto for verdadeiro. Então você nunca pode trocar esses dois aqui. Ó. Aqui ó, é sempre verdadeiro. Não tem jeito de fazer uma estrutura de repetição que fique aqui enquanto a condição for falsa. Tá? É da sintaxe da linguagem. Tá? Isso aqui, ó, qual que é a condição dele? Ficar aqui enquanto a condição for verdadeira. Tá bom? Então, voltando aqui, ó. Então, a gente tem pré-testado, pós-testado, tá? Isso aqui é um exemplo de pós-testado. Então, aqui, ó. Pré-testado, então, olha só. Teste, se for verdadeiro, entra. Tá bom? Olha o outro desenho. Pós-testado. Então, ele entra, faz o teste. Se for verdadeiro, volta.
Tá? Então, o que eu consigo garantir? Que no caso do pós-testado, pelo menos uma vez ele faz isso aqui, ó. Isso é garantido, porque olha só, eu saí daqui, entrei aqui, executei, então eu volto aqui se essa condição for verdadeira. Mas pelo menos uma vez eu passei aqui, ó. Tá? Agora eu não tenho condição de garantir isso aqui não, porque se de cara a minha condição for falsa, ele não faz isso aqui nenhuma vez. Tá? Então a única coisa que eu consigo garantir de um para o outro é que na pós-testada, pelo menos uma vez ele vai executar os comandos. Independente se a condição for verdadeira ou não. Tá? Porque como ele faz o teste depois, pelo menos uma vez ele vai executar esses comandos aqui. Tá? Então, assim, se eu vou fazer o teste antes ou vou fazer o teste depois, depende da lógica do que você está montando. Agora, uma única coisa que eu consigo garantir é que se o teste for feito depois, pelo menos uma vez ele executa esses comandos aqui, ó. O Eduardo, não tem problema. Então a gente vê aqui agora. Tá? É por isso que eu estou fazendo essa revisão aqui um pouco mais detalhada. Tá? Não tem nenhum problema. Bom que tá dando aí para poder pegar. Se você tiver dúvida, tudo, além de poder mandar as dúvidas, né, tirar a dúvida comigo, tirar a dúvida com o Márcio e tudo, ainda tem aqui no canal, ó, acho que eu acho não, tenho certeza que eu já mostrei aqui. Aqui no canal tem as aulas, você entra aqui em Introdução à Programação, não quero ver o vídeo não, você entra aqui. Bom, pessoal, ontem eu recebi um e-mail. Tá, e tem aqui, ó, as duas últimas aulas, tá, que foram revisão, eu também passei sobre isso daqui, tá? Não, mas beleza, vamos lá, vamos. A ideia é que você vai ver muito mais detalhado, tá? À medida que a gente for tendo aula aqui, ó, e começar a mexer com C, tudo esse negócio vai ficando cada vez mais detalhado. Mais e mais e mais e mais. Tá? Então, vai ver que vai ficando cada vez mais divertido. Tá bom? Quando a gente está vendo um negócio assim muito abstrato, fica até meio chato. Mas à medida que você começa a fazer as coisas mesmo de verdade, coloca para repetir tudo e você fala, ó, legal. Tá? Tipo aqui, ó, um exemplo aqui de for, tá? Que a gente vai ver depois, mas só mostrar para vocês uma estrutura de repetição. Aí, ó, tá vendo? Coloquei para imprimir de 1 a 20. Tá? Aí, se eu quiser colocar para imprimir de 1 até 2000, sei lá, taca aqui 2000. Ó. Entendeu? Então, você vê as coisas acontecendo, tá? À medida que a gente for executando mesmo. Mas, por enquanto, a gente tem que ter essa parte de noção, assim mesmo, do conceito, sabe? Porque não adianta nada eu chegar aqui e executar uma linha dessa daqui, vocês não sabem do que eu estou falando. Tá? Então, à medida que a gente for botando a mão na massa, vai ficando mais interessante. Mas a gente tem que passar por essa parte inicial aqui dos conceitos, sabe? Porque se você chega e começa a executar os negócios sem saber dos conceitos, na verdade você não tá fazendo, você está repetindo as coisas. Aí é bobagem. Tá? Se for para fazer os negócios repetindo, aí você põe um computador para poder fazer. Não precisa de um ser humano fazer, não. Você tem que ter ideia do que você está fazendo. Tá? Não, vou pensar e vou programar aqui e esse negócio vai fazer exatamente o que eu estou pensando. Tá? Se for para poder ficar repetindo o negócio assim, eu não sei o que eu estou fazendo, deixa eu copiar e colar, não precisa estudar, não. Entendeu? Tem que entender o que é que está acontecendo. Então a gente vai passar por essa parte de conceitos aqui. Tá? Não é muito legal no início, mas ela é importantíssima. Tá? Nem existe essa palavra, mas assim, a legalzeza dessa parte aqui é muito baixa, tá? Mas ela é infinitamente importante. Tá? Se a gente não passar por isso aqui, não consegue entender o que é que está acontecendo lá na frente. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu passei os slides aqui, já até perdi onde que eu estava. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Então é o seguinte, todo mundo entendeu o que é determinado e indeterminado? Tipo aqui, ó, vamos lá.
determinado. Sei quantas vezes eu vou repetir. Tá? Isso é determinado. Indeterminado. Não sei quantas vezes eu vou repetir, mas espero que não infinitamente. Tá? Porque você não vai fazer as coisas para ela ficar rodando para o resto da vida. Tá? Porque você ficar preso numa coisa pro resto da vida, poucas são as aplicações disso, tá? A gente tem, tá? Mas não vou entrar em detalhe agora não. Mas em geral você quer que a coisa termine, você não quer que ela fique presa lá para sempre não. Tá? Então, determinado ou indeterminado, e eu tenho pré-testado, então eu testo, se for verdadeiro, executo. Depois de executar, volto do teste. Tá? E o pós-testado? Executo. Então, observe que eu não fiz nenhum teste aqui. Ó. Executo. Depois, testo. Se for verdadeiro, volto para executar novamente. Tá? Então, eu tenho essas 4 combinações. Pré-testado determinado, pré-testado indeterminado, pós-testado determinado e pós-testado indeterminado. Uma coisa não tem relação com a outra. Tá? Eu tenho todas as combinações. Tranquilo até aqui? Mesmo para o pessoal que não viu esse assunto? Então tá bom. Alguém falou que não tinha entendido direito aqui, deixa eu ver, acho que foi a Vanessa. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Vanessa. Isso. E aí, agora tá mais claro, Vanessa? Legal. Então vamos lá. Então é o seguinte, agora que a gente já sabe de estrutura de repetição pré-testada e pós-testada, e a gente já sabe de determinado e indeterminado, tem um jeito de eu ter uma estrutura que já faz para mim a contagem automaticamente. Tá? Porque essa questão de ficar fazendo algo uma determinada quantidade de vezes, que eu já sei a priori quantas são, é muito comum. Tá? Então, esse exemplo aqui, ó, dos funcionários, deixa eu achar ele aqui, ó. Esse exemplo dos funcionários, isso aqui é muito comum. Tá? Eu vou fazer uma determinada coisa, uma quantidade finita de vezes, e eu já sei quantas vezes são. Tá? Então, isso aqui, ó, é extremamente comum. Como isso aqui é extremamente comum de ser feito, tem uma coisa que já faz essa parte aqui, ó, de teste, atualização e inicialização. Aqui, ó, inicialização. Já faz isso tudo automaticamente para a gente. Então, já faz a inicialização, que é a linha 5, já faz o teste, que é a linha 8, e já faz a atualização, que é a linha 13. Tá? Para que eu não corra o risco de esquecer de nada. Tá? Como isso aqui é muito comum, eu tenho uma coisa que faz isso aqui automaticamente para a gente. E são essas estruturas de controle aqui, ó. Tá? Então, ela é uma estrutura de repetição? Sim. Tá? É uma estrutura de repetição. Só que é uma estrutura de repetição que já faz um bocado de coisa automático para a gente. Então, vamos dar uma olhada nisso aqui. Ó. Vamos lá. Então, olha só. Muitas operações de estrutura pré e pós-testadas envolvem uma variável de índice para contar ou indexar valores. Tipo isso aqui, ó. O meu índice é esse I aqui, ó. Então, olha só, digite o salário do I. Então, a primeira vez é 1, depois é 2, depois é 3, 4, 5, e por aí vai até chegar no 20. Então, esse I aqui é o índice. Tá? Então, muitas vezes eu faço operações onde eu tenho um índice associado, que é isso que está nessa primeira bolinha aqui. Outra coisa, essa variável, que é a variável do índice, precisa ser incrementada a cada repetição para não ficar em loop infinito. Qual que é o conceito que está associado aqui? Vamos colocar um comentário. Qual que é o conceito que está associado aqui?
atualização. Tá? Esqueceu de atualizar, fica preso ali para sempre. Tá? Então, segunda bolinha aqui, ó. Condição é verificada antes da execução dos comandos. Então, o que está associado com isso aqui, ó? Teste. Tá? Inclusive, tem uma palavra legal aqui para isso, vamos achar ela. Está no slide 4. Vou achar aqui. Não, então está no 3 mesmo, espera aí. Aqui, ó, expressão condicional. Então, esse teste aqui, texto. Isso mesmo, aqui, ó. Expressão condicional, só para a gente usar as mesmas palavras. Expressão condicional. Então é isso que está associado aqui, ó, com esse pedaço, tá? Que é a condição que é testada. Porém, o controle do incremento e o teste dos limites é feito automaticamente. Então o que vai acontecer? Essa expressão aqui, condicional, que eu tinha que ficar testando, vamos achar ela aqui, ó. Por exemplo, valor, não, esse exemplo não, esse aqui, ó, i menor ou igual a 20, isso aqui, ó, já vai estar de graça lá para mim agora, tá? O slide da aula 4 está no Classroom, não tá não? Se não tá, eu vou colocar, pera aí. Eu podia jurar que já estava aqui, ó. Ah, não tá não, vou colocar sim. Tá? Vou colocar. Vou até deixar aberto aqui para eu colocar no final da aula. Então vamos voltar aqui. Então é o seguinte, essa parte aqui, ó, do incremento. O que é o incremento? A atualização, a gente viu aqui, ó. E a parte do teste, que é a expressão condicional, isso aqui já vai feito de graça pra gente. Tá bom? E tem aqui também que vem de graça, não está aqui nessas bolinhas, mas é a inicialização. Tá? Vocês vão ver que isso aqui vem tudo de graça pra gente com essa estrutura de controle. Então, olha só, olha como que ela vai funcionar. Para variável, então é bom que eu tenha o slide 3 aqui, ó. Então, qual que é a minha variável aqui? I, tá? I. Então, para I, tá? Porque eu vou mapear naquele exemplo de lá. Então, para I de valor inicial, então olha só, inicialização isso aqui, ó. Qual que é a inicialização do I? I igual a 1. Então, para I de 1 até quando? Não era até 20 aqui, ó, I menor ou igual a 20? Então, para I de 1 até 20, e isso daqui é o meu incremento, que no caso é de 1 em 1, tá? Porque eu faço aqui, ó, I é igual a I mais 1. É o meu incremento aqui, executo os comandos. Então, olha só, eu consigo mapear essa coisa aqui, ó, nesse aqui que já vem de graça para mim. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó. Vamos tentar copiar essa parte aqui. O problema é que o tem fica todo bacalhado aqui, mas vamos lá. Isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. E todo mundo vai conseguir entender mesmo com esses espaços aqui. Tá? Deixa eu tentar tirar esses espaços aqui. Pronto, o restante está ok. Então é o seguinte, eu vou fazer aquele mesmo exemplo lá, tá? Esse aqui, porém, utilizando esse para aqui, ó. Então, eu vou ter um para I de 1 até 20, faça. Tá? Essa parte do incremento aqui ela é opcional. Tá? Se eu não escrever nada, ele incrementa de 1 em 1. Se eu escrever alguma coisa,
Aí eu falo de quantos em quanto que eu quero incrementar, tá? Olha que lindo. Inicialização, teste, porque o teste aqui é até chegar no 20. Incremento automático. Tá? Então, assim, todas aquelas coisas que eu tinha que ficar preocupando em fazer aqui na mão, ó, inicializar, testar, incrementar, vem de graça para a gente aqui usando esse para. Esse é o for do Portugal, tá, Eduardo? Eu não sei onde que você viu o for, tá? Mas a gente vai ver depois no C, tem outras linguagens, mas isso aqui é o for do Portugal. Tá, beleza. Bom que o Eric respondeu ali pro Eduardo. É que assim, o for está presente em várias linguagens, tá? Assim, não sei onde que ele viu exatamente, mas se for no C, beleza. Porque JS, ok, tá, no JS também tem e por aí vai, tá? Mas é o for aqui, tá bom? Deixa eu até colocar uma indentação melhor aqui para ficar mais fácil de ver. Mas entenderam? Então é o seguinte, olha só. Os símbolos são exatamente os mesmos aqui, ó. Teste, comandos, só que agora eu tenho um bloquinho aqui, ó, que incrementa a variável. Então, do ponto de vista de fluxograma, eu tenho isso aqui. Algum símbolo diferente? Não. Mesmo símbolo de comando, tá? Porque incrementar a variável é comando, mesmo símbolo de teste. Então, observe que os símbolos não variam mais. A forma como eu organizo os símbolos é que me dá ideia se eu estou fazendo uma coisa ou outra. Tá? Tranquila essa questão do comando para aqui? É porque é bastante simples. Para quem entendeu isso aqui, ó, entende o para muito fácil. Porque você já sabe fazer da maneira difícil. Tá? Que é inicializando, fazendo teste, incrementando. Você já sabe fazer da maneira difícil. Aí vem um negócio aqui, te dá isso aqui de graça para você, você vai falar, ó, que maravilha. Vamos lá. O para só é usado quando os valores são determinados? Perfeito, Gabriel. Só é usado quando os valores são determinados. Porque você tem que escrever o limite aqui, né? Do valor inicial até o final. Tá? Então, ele não consegue fazer isso aqui uma quantidade indefinida de vezes. Você vai fazer isso aqui para uma quantidade definida. Tá? Então, os valores eles têm que ser pré-determinados. Vamos ver aqui o que o pessoal está digitando. Aí a gente usa ele porque é mais fácil. Tá? Porque você não tem que preocupar com essas outras coisas. Ele faz tudo de graça para você. Tá? E essa questão de ficar repetindo uma coisa, uma determinada quantidade de vezes, é muito comum. Então, como é muito comum, já criaram uma coisinha aqui para facilitar a nossa vida. Bom? Aí vamos lá. O comando para aqui, continuando, né? Implemente um algoritmo que calcule a média salarial de uma empresa de 20 funcionários. A gente já viu esse algoritmo, olha ele aqui, ó. Implemente um algoritmo que calcule a média salarial de uma empresa de 20 funcionários. Mesma coisa. Só que olha que lindão. É o que eu tinha digitado aqui antes, ó. Olha que lindão. E olha isso aqui. Olha isso aqui. Quem vocês acham que escreveram isso aqui? Quem vocês acham que escreveram? Pô, terrível, né? Quem vocês acham que escreveu isso aqui? Eu, tá? Então é o seguinte, eu ainda coloquei a palavra inteiro aqui, ó, para poder ficar bem claro que é inteiro, tá? Isso aqui não é obrigatório, não. Bom? É para ficar bem claro mesmo que é inteiro. Olha só, você bate o olho aqui, ó, e você já sabe, olha, é de 1 até o número de funcionários. Ah, quantos são os funcionários? Cara, não interessa, quer saber quantos números são os funcionários? Não dá para você ler esse pedaço aqui de 8 até o 12 e entender o que está acontecendo, não? Dá, ué. Beleza, porque ele vai de 1 até o número de funcionários. Ah, e nesse exemplo específico? Nesse exemplo específico é 20. Aí se eu resolver trocar para 30, troca aqui, ó.
Se eu resolver trocar para 50? Tá? O número, ele não muda em nada o seu entendimento. Tá? Porque o que interessa é essa constante aqui, ó, número de funcionários, que você sabe que vai repetir isso aqui de 1 até o número de funcionários. Agora, se eu arranco esse negócio aqui e taco aqui 20, olha para vocês verem que coisa horrorosa. Para ir de 1 até 20. O que 20 significa? Você não sabe o que 20 significa. Tem nada associado a esse 20. É uma constante literal no meio do seu código terrível. Ah, não, eu sei que eu vou repetir isso aqui de 1 até 20, mas não sei o que 20 significa. Agora, quando você tem uma constante linda dessa aqui, ó, número, funcionários, aí você fala, ó, beleza, eu vou fazer de 1 até número de funcionários. Quantos funcionários são, não interessa. Tá? Então, assim, pessoal da eletrônica e automação, eu não sei qual é o grau de rigor que o Márcio tem com vocês com relação a isso aqui, ó. Tá? Mas com os alunos da informática, o grau de rigor é altíssimo. Tá? Eu não quero de jeito nenhum ver no código deles um 20 aqui. Eu tenho que ficar olhando para o céu e esperando que baixe uma luz divina em mim para me dar um entendimento do 20, não. Tá? Eu quero olhar para o negócio e entender o que é que está acontecendo. Então eu sou bastante rigoroso com isso aqui. Ó. Tá? Então, eu não vejo nenhuma razão para a gente começar a fazer as coisas mal feitas desde o início. Então, eu cobro isso aqui bastante do pessoal da informática. Se perguntar para os alunos do segundo ano, então, aí vai ter certeza. Vira assim, das muitas coisas que o Leandro falou ao longo do primeiro ano, o que você acha que é a coisa mais importante que ele deve ter falado ao longo do ano? Eu espero que a resposta dele seja isso aqui, ó, tá? Para não usar constante literal no meio do código. Tá bom? Professor, você vai explicar o barra nos comentários? Mas eu nem cheguei, vocês nem viram nada disso aqui até agora, não? Isso é coisa de C, né, não? Não tem comentário nenhum até agora, não? Por que você está perguntando isso, Rafael? Então, o que acontece? Você pode colocar um comentário aqui no código, tá? Mas não está muito previsto, não. Se você quiser colocar o barra para colocar o comentário, beleza. Tá? Mas, primeiro, eu estou dando uma ideia aqui de algoritmo. Mas à medida que vocês forem fazer os algoritmos em C ou em outras linguagens, aí vocês vão colocar comentários adequados. Deixa eu abrir uma resolução de exercício minha aqui. Deixa eu ver se eu coloquei comentário. O que é que eu... Vamos pegar esse aqui. Tem comentário. Na linguagem aqui que eu mapeei, eu coloquei barra como comentário. Tá vendo? Aqui, ó, olha só, isso aqui que lindo, ó. Olha só. Isso aqui, assim, me dá um gosto danado quando eu volto num código meu e olho e falo, não, mas esse código aqui ficou bonito. É assim que eu quero que vocês vejam o código de vocês no futuro, entendeu? Se eu chegasse aqui e falar, repita até 100, não. Eu falo, não, que coisa horrorosa, o que é esse 100 aqui? Tá? Então, assim, eu espero que no futuro, quando vocês voltem no código desse, falem, não, mas se eu comecei bem, tá? Vou fazendo assim bonito, tá? Vamos ver aqui o que o Rafael falou. Se a pessoa colocasse comentário em vez da constante, comentário não substitui constante. Tá? Constante é constante, comentário é comentário. Se eu tivesse que escolher um em detrimento do outro, eu vou assim, Leandro, você só pode escolher um dos dois. Então você escolhe constante. Bom, uma coisa não substitui a outra. Então vamos lá, vamos continuar. É que eu vou falar esse negócio aqui demais. Para quem for acompanhando minhas aulas aqui, eu não sei quanto tempo que vai durar esse negócio de pandemia, da eletrônica e da automação também assistir essa aula, mas isso aqui, assim, eu falo demais, tá? Porque é importante, você bate o olho no negócio e entende o que é que está fazendo. Você viu a média dividido por 20. Vamos supor que eu resolva trocar para 50 funcionários. Aí eu vou ter que ficar procurando todo lugar que está escrito 20 aqui para trocar para 50. Pensa coisa horrorosa. Além de você não entender nada, ainda te dá um trabalhão do cão depois quando você tem que
que trocar esse número. Então, espero não ver nunca no código de vocês. Tá bom? Vamos lá. Implemente um algoritmo que faça a soma de números positivos a serem digitados pelo usuário. O programa deverá parar a soma quando o usuário digitar um valor menor ou igual a 0. Aí, olha só. Isso aqui é indeterminado, né? Cadê? Vamos ver. É porque eu acho que eu voltei os slides aqui. Ó. Eu voltei os slides. Isso é exemplo de outra aula. É que eu vou girando aqui essa rodinha do mouse aqui e me perco, às vezes, no negócio. E agora já chegou aqui nos exercícios que eu vou disponibilizar para vocês fazerem. Não sei se o Márcio vai disponibilizar exatamente esses aqui, mas para o pessoal da informática é fazer isso aqui, ó. Tá? Esses exercícios que eu vou colocar os slides lá. Até no final da aula já vai estar disponível. Não, pode fazer em C não, eu já não viu nada de C ainda. Tá? Faz por enquanto. Eu sei que essa linguagem aqui não é das mais lindas, não. Tá? Mas uma semana. Então é para semana que vem, Amanda. É bem simplesinho isso aqui de fazer. Então vamos lá. A gente ainda tem aqui uns minutos. Eu poderia encerrar essa aula aqui, aí a gente teve uma aula de 1 hora e tudo, mas eu acho que dá para falar alguma coisa de C aqui, para já dar uma acalentada no coração da gente, sabe? Para a gente saber, olha, isso aqui é o que me aguarda, eu já vou, a partir de semana que vem, na verdade nem é semana que vem, a partir da próxima aula eu já vou começar a programar em C, é outro divertimento, tá? Se quarta-feira eu vou passar mais exercício? Não, porque eu acho que não dá tempo de passar toda essa parte de C aqui, ó, na aula quarta-feira não. Então não vai ter exercício quarta-feira não. Então provavelmente só segunda da semana que vem. Eu vou abrir atividade lá no Classroom. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o slide da aula 4 aqui, da aula 5 que eu vou começar também, tá? Só que o 5 vai ser nesse tópico aqui, ó. Tá bom? Tá? E vou colocar atividade para vocês postarem, igual aqui, ó, exercício da aula 4. Tá bom? Então vamos continuar. Construindo um programa em C. Então é o seguinte, até agora a gente estava mexendo com fluxograma, com a parte de algoritmo escrito em Portugal, tudo, mas agora nós vamos começar a botar a mão na massa. Então, o Arthur, não sei, isso é com o Márcio, o que eu combinei com ele é que eu vou dar as aulas, entendeu? Mas a parte de avaliação é dele, porque ele vai escolher como que pesa a mão aí com vocês, qual o exercício e tudo. Então a parte de prova, trabalho, exercício e tudo, o Márcio continua passando para vocês. Eu só vou dar aula, tirar dúvidas se vocês quiserem perguntar comigo aqui durante a aula, mandar e-mail, tudo, tá? Mas a questão de avaliação da eletrônica e da automação continua sendo com o Márcio, tá bom? Então, Amanda, por enquanto eu não estou pensando muito na ideia de prova, não. Eu acho tão complicado esse negócio de prova o ensino à distância. Realmente eu acho muito complicado, porque, sei lá, não tem nada que me garante que é a pessoa que está fazendo a prova, entendeu? Aí eu tenho que confiar em vocês. Não que eu não confio, eu confio. Mas aí é o seguinte, se for para você fazer com a quantidade limitada de tempo e tudo, sob pressão, em casa, eu prefiro passar um trabalho, entendeu? Então, assim, eu vou passando trabalho, lista de exercícios para vocês. Eu não estou com previsão muito de prova por enquanto, não. Vamos ver como é que funciona esse negócio de pandemia aí, sabe? É tudo muito novo, mas eu realmente acho muito complicado prova por ensino à distância. Tá? Mas a pontuação vai ser toda distribuída em trabalho e lista de exercício. Tá bom? Vamos ver aqui o que o pessoal está digitando. O importante é aprender, claro. Essa que é o meu intuito aqui, né? É tentar facilitar para vocês as coisas. Porque
Se for para poder aprender em C, tem 1 bilhão de tutoriais aí na internet, apostila, milhares de aulas ou milhões de aulas no YouTube, entendeu? Só que aqui eu tento mais ou menos dar uma direcionada para vocês pegarem as coisas mais fácil. Tá? Então, eu seleciono aquilo que eu acho interessante, dou foco nas coisas que eu acho que são mais importantes, tipo a questão de constante, entendeu? Mas se for para aprender uma linguagem sem precisar de alguém dar uma força, tem aí 1 bilhão de tutorial na internet. Tá? Então, eu realmente acho que o importante é aprender. Os trabalhos aí você vai ter que fazer trabalhinhos com um problema para ser resolvido, tá? Não é igual exercício aqui do final dos slides, não. Esses exercícios são bem mais simples. Os trabalhinhos é alguma coisa que você tem que pensar um pouco mais para resolver, tá? Então, não é nada extremamente complicado, não, mas você tem que dar uma pensadinha, tá bom? Então é o seguinte, vamos começar aqui com... Ué, eu acredito que não é isso que ele está perguntando, não. É claro que é pelo computador. Ué. Nada de fazer o negócio no caderno, não. Vai fazer tudo no computador, tudo bonitão. Se você estiver usando um programa para desenhar, por exemplo, que não tem os símbolos, cria os símbolos, igual eu fiz aqui. Ó. Esse aqui não tem os símbolos que eu preciso, eu criei os símbolos. Mas faz o negócio no computador. Pode fazer no Notepad. Inclusive tem um tutorial aqui que eu já coloquei para vocês também. Ó. Como ver o código colorido no Notepad++. É isso aqui ó, que eu acabei de fazer. Ó. Tá? Então vocês estão vendo esses códigos coloridos aqui em virtude da linguagem que eu criei aqui. Ó. Eu criei uma linguagem chamada algoritmos e disponibilizei para vocês esse arquivo dessa linguagem aqui. Se você abrir o Notepad++, normal, do jeito que ele vem no instalador, você não consegue ver colorido assim, não. Tá? Tem que instalar esse negócio aqui que eu fiz. Tá bom? O nome dessa página que eu fiz chama Scalidraw. Scalidraw.com. Tá? É uma página. Scalidraw.com. Então vamos continuar aqui. Ó. Então vamos lá. Construindo um programa em C, que agora nós vamos começar a ter o gostinho de fazer um negócio de verdade. Tá? Que eu vou fazer um programa, vou rodar, entendeu? Então assim, a coisa agora começa a ficar infinitamente mais divertida. Eu programo em algumas linguagens, tá? Mas independente da utilidade ou não, eu não estou questionando utilidade aqui, tá? Não é esse meu objetivo. Mas é o seguinte, eu adoro programar em C. Quando a coisa que eu estou fazendo não vai me dar um trabalho infinito de ser feito em C, porque tem linguagens mais avançadas e com várias soluções já prontas para algumas coisas. Então, por exemplo, várias coisas que eu estou fazendo no meu doutorado, eu faço em C#, eu faço em Python, tá? Então, assim, não estou falando da utilidade, não. Mas nenhuma linguagem eu gosto de programar tanto quanto eu gosto de programar em C. Então, quando eu estou falando de C, é um negócio que me dá gosto mesmo, tá? Porque eu gosto de verdade de programar em C. Eu quero tentar passar isso aí para vocês. Qual eu acho que tem um mercado melhor? Não tem essa garantia não, o Eduardo. Sabe? Depende do que a empresa usa. Tem muita empresa que usa a plataforma .NET, então usa C#, entendeu? Usa coisas da Microsoft. E tem muita gente que usa Java, tá? Tem gente que usa frameworks próprios. O pessoal que estiver programando para web, por exemplo, estiver usando Angular, por exemplo, vai usar TypeScript, entendeu? Que é compilado e vira CSS, JavaScript e por aí vai, HTML. Então, assim, depende de onde você vai trabalhar. Tem mercado para todos, tá bom? Se você vai trabalhar com a parte de sistema embarcado, que eu adoro, por exemplo, aí provavelmente você vai trabalhar em C. Então, assim, tem mercado para tudo. O importante é o seguinte, é você ter uma base sólida mesmo de algoritmo, sabe? Entender como é que o negócio funciona,
que aí depois aprender linguagem, você aprende em 24 horas. Você pega, arruma aqueles livros lá, aprendendo uma linguagem X em 24 horas que você aprende. Tá? Se você já tem ali toda a parte de algoritmo na cabeça, você aprende a linguagem. Tá? Não esquenta a cabeça, não. Eu espero que isso não aconteça, né? Porque se isso acontecer é porque deu bem errado. Mas vamos supor que eu tenho que fazer uma entrevista de emprego e é de uma linguagem de programação que eu não conheço. Amanhã eu vou lá fazer essa entrevista de emprego sem nenhum problema. Eu passo 24 horas estudando essa nova linguagem, porque toda a parte ali do algoritmo já está na minha cabeça, a base já está aí. Eu só tenho que aprender o mapeamento da sintaxe de uma coisa na outra. Entendeu? Então, não esquenta a cabeça com isso, não. Aprende a parte aí de bolar, de organizar suas ideias que dá certo. Tá bom? Vamos ver aqui o que a Amanda escreveu. Mas agora que a gente começou em C, não pode entregar a listinha em C. Não. Faz a listinha, até a aula 4, faz a listinha bonitinha lá em algoritmo, tá? Em Portugal. A partir da aula 5, aí você faz em C. Tá bom? Então vamos lá. Olha só. Agora que vocês têm uma noção de algoritmos básicos, a gente vai começar com esse C aí, tá? Que é linguagem fantástica. Tá? E aí a gente vai ver a estrutura geral de C, a questão das variáveis, das funções de entrada e de saída. Essa questão de variável é importantíssima, tá? Porque quando a gente estava fazendo algoritmo, as variáveis tinham tamanho, não. Então eu podia colocar um negócio ali, qualquer número real infinito, qualquer número natural, e na hora que a gente escreve na linguagem de programação de verdade, tipo C, as coisas têm tamanho. Tá? Eu não sei como é que o pessoal aí da eletrônica e da automação encara isso, mas eu também pego no pé aqui. O Leandro pega no pé de tudo. Não, o Leandro pega no pé de tudo não, mas é porque você tem que entender o que é que você está fazendo. E o seguinte, o tamanho das variáveis é muito importante, porque senão você vai achando que pode escrever qualquer coisa. Eu criei uma variável inteira, fui lá e escrevi int no meu código. E aí, qual que é o tamanho do seu int? Não sei, é int. Ué, aí não, aí você não está programando. Aí você está escrevendo palavras aí ao léu. Não, você tem que saber o que é que você está fazendo. Então eu sei que em C, um inteiro é o tamanho da palavra da arquitetura, e eu estou programando para uma arquitetura de 32 bits. Então eu sei que o tamanho da minha palavra tem 32 bits, e um inteiro sem sinal de 32 bits eu consigo escrever de 0 até 4 bilhões alguma coisa. Pronto. Agora você sabe o tamanho da sua variável. Você tem uma ideia de ordem de grandeza. Você não pode escrever qualquer coisa. Não, eu escrevi int lá e aí eu estou tentando escrever 10 bilhões e não funciona. Meu programa está todo errado. O programa está todo errado, não, o programa está certinho, mas você está tentando escrever um número que não cabe na variável. Então isso aqui é importante. Então sempre que eu consigo falar alguma coisa de SL com essa questão de variável, eu falo. Bom? Atribuições, operações matemáticas, tudo a mesma coisa, tá? E os elementos aí de um programa em C, porque a sintaxe de C é diferente. O que foi, Eduardo? Sim, claro, eu estou lá fazendo um programa. Aí eu vou e escrevo aqui, deixa eu colocar aqui, linguagem C, tá? Aí eu vi e falei assim, não sei o que eu estou fazendo, int A. Olha aí pra você ver, tudo errado, já começou tudo mal, e por aí vai. Aí você viu e falou assim, sei lá, não sei como é que eu vou ler isso aqui, eu vou chegar esse A aqui e vou escrever 4 bilhões. Claro que isso aqui está errado. Vou falar de memória, com certeza. Tem desafio da memória, tem várias coisas. Tem que saber como que esse negócio vai parar na memória, qual que é o tamanho. Com certeza eu falo disso aqui. Então, isso aqui, a pessoa que escreveu essas duas linhas aqui, ela não faz a menor ideia do que ela está fazendo. Eu falo assim, e qual que é a dica da internet, da pessoa que não sabe o que está fazendo? Se você escreveu int A e não funcionou, você troca por long. Não, aí isso aí é só castigando a pessoa mesmo para ela poder fazer um negócio desse aqui. Então, assim, não, tem que saber o que é que
que está fazendo, tá? Então, qual que é o tamanho dessa palavra? A int aqui, a minha arquitetura é de 16 bits. Ué, se a minha arquitetura é de 16 bits, então esse A aqui, ó, se eu escrever unsigned int numa arquitetura de 16 bits, então ela vai de 0 até 65.565. Não chega nem perto dos 4 bilhões que eu estava querendo escrever. Entendeu? Então, assim, você tem que saber o que você está fazendo. Para poder ficar repetindo os negócios sem saber o que está fazendo, você vai repetir a vida inteira e não vai aprender. Tá? Então, assim, tem que entender de cara. Tá? Então, vou focar nisso aqui, ó. Deixa eu marcar aqui também. Coisa importante aqui, ó. Variável. Tá? O restante aqui é mais simples. Mas variável é importantíssimo. Então, vamos lá. Todo programa em C começa pela execução da função main. Por que começa pela função main? Porque o seu programa tem que saber onde que ele começa. Tá? E o pessoal que estava definindo a linguagem falou assim, olha, começa numa função específica chamada main. Então é aqui que seu programa vai começar. E é a partir daqui que ele vai tomando as decisões, indo para um lado, para o outro. Mas ele tem que saber onde que ele começa. Se o seu programa tem 5.000 funções, e aí, qual das 5.000? Tá? É main. Então é a principal. Main é de principal. É aonde o seu programa começa. Bom? Então vamos lá. A partir daí, os comandos e funções inseridos em main são executados em sequência. Então, começou daqui, e aí eu vou chamando uma coisa, chamando outra, e por aí vai. E veremos como criar nossas próprias funções mais adiante. Então, por enquanto, a gente vai começar com main, mas depois a gente vai criando as nossas. Então, isso aqui está a sintaxe. Ó. Primeira aula de C. Primeira aula de C. Não fazer isso. Tá? Isso aqui significa nada para mim. Então, a primeira coisa que você vai aprender na aula de C, do Leandro, não é aula de C qualquer não, aula de C do Leandro. 0 não significa nada. Tá? Então, deixa eu dar significado para isso. Tem uma convenção que fala que 0 significa... Professor, uma coisa que eu nunca entendi. Continua escrevendo aí, Eduardo. Enquanto isso, eu vou falando aqui. Então, aí, ó, tá vendo? É porque do return 0 no final. Por quê? Porque você não assistiu minha aula hoje. Tá? Depois da minha aula de hoje, você vai entender o que é esse 0 aí no final. E todo lugar que... Sucesso aí, ó. O Wesley já até respondeu ali, mas eu vou falar aqui. Tá? Aí o que acontece? Na hora que você vê isso aí na internet, de novo, esse 0 no final, você vai falar, gente, mas que coisa horrorosa. Tá? Que coisa mais horrorosa esse 0 aí. A pessoa escreveu 0 e não faz a menor ideia do que ela está fazendo. Tá? Então, olha só o que você vai aprender aqui na sua aula de C hoje. Seguinte, tem uma convenção, tá, em C que fala que o retorno da função, quando é 0, então deixa eu colocar um comentário aqui, ó. Quando o retorno é 0, significa que deu sucesso. Tá? Isso é uma convenção. Não é regra, não. É uma convenção. Tá? O retorno é quando você volta. Tá? Então, quando você volta do seu main, é que seu programa encerrou. Tá? Não, se tivesse um, não dava para entender melhor, não. Você vai ver que um fica ruim aqui também. Tá? Mas é o seguinte, a convenção é que quando o retorno é 0, significa que deu sucesso. Diferente de 0, é porque deu alguma falha, e aí você retorna um código. Não tem a ver com bits aqui não, tá, Eduardo? Então é o seguinte, se deu 0, significa que deu sucesso. Se aconteceu alguma falha, aí você vai retornar um valor que indica o código daquela falha. Tá? É para isso que serve. Então é o seguinte, o que acontece? Lá no programa você vai ver que quando é a última linha, o cara faz assim, ó, return 0. Por quê? Porque aqui nesse momento, o programa dele, então continua prestando atenção aí, viu, Ângela? Você vai entender. Esse que é o meu objetivo aqui. Não entendeu nada ainda, mas vai entender. Então, olha só.
A última coisa do main que vocês veem no programa lá, tá? Porque a gente está aqui, ó. Essa é a sintaxe básica, tá? Que a última coisa dele é um return 0. O que eu acabei de falar? Que existe uma convenção que quando o retorno é 0, significa que deu sucesso. Então, se entrou aqui no seu programa, no main, e a última coisa que ele fez foi voltar com um código 0, significa que seu programa terminou exatamente da forma que você esperava. Então, significa que deu sucesso. Tá? Então, para quem ver os meus códigos, vai ver que eu coloco sempre um comentário assim, ó. Se chegou até aqui, é porque correu tudo bem. Tá? Então, se chegou nessa linha e correu tudo bem, não, o return aparece quando eu vou finalizar. Aqui, ó, é a última linha. A gente vai ver isso mais para frente. Tá? Observe que tem aqui, ó, 3 pontinhos comandos. É a última linha. Tá? A gente está vendo a sintaxe básica. Então é o seguinte, se chegou na última linha do seu programa e ele retornou 0, significa que o seu programa terminou com sucesso. Só que acontece, e quem já assistiu minhas aulas sabe que 0 não significa nada. Você pode retornar o valor da variável também, não tem nenhum problema não. Tá? Desde que essa variável sua, ela indique, nesse caso específico aqui do main, ela indique o resultado da execução do seu programa, não tem nenhum problema. Porque a volta do main tem que indicar o resultado da execução do seu programa. Se seu programa executou direitinho, então ele tem que retornar com sucesso. Então é a mesma coisa se não tivesse nenhum número? Claro que não é a mesma coisa. Precisa voltar alguma coisa. Precisa voltar um inteiro. Tá? Um inteiro indicando o que aconteceu no seu programa. Tá? A gente está aqui, ó, primeiro slide ainda, sintaxe básica. O que é a sintaxe básica? Seu programa começa do main, tá? Ô Eduardo, não vou falar de JS aqui não, tá? Ele é outra coisa lá, bom? Nós estamos em C aqui. Então o que acontece? Lá em JS a gente tem exceções, tem outra coisa que a gente não tem aqui em C. Bom? Então vamos lá. No main, o retorno do main indica se o meu programa deu certo ou não. Tá? E esse return 0 aqui está indicando para quem chamou meu programa que meu programa terminou com sucesso. Só que acontece que 0 para mim não significa nada. Tá? Então return 0 é sucesso, porém 0 não significa nada. Então o que vocês vão acostumar a ver nos meus códigos? Eu vou criar uma constante chamada sucesso e vou associar o número 0 a ela. Bom? Então isso aqui é como se eu estivesse lá no Portugal declarando uma constante. A minha constante chama sucesso e tem um valor 0 associado a ela. Só que agora, ao invés de dar return 0, eu dou return sucesso. Olha como é que a coisa fica mais clara. Porque agora eu bato o olho na linha 13 e já sei que chegou aqui porque deu sucesso. Entendeu? Eu acabei de associar uma palavra a um número. Só que o número não tem significado nenhum, mas a palavra tem. Olha só, você bate o olho na palavra sucesso e fala, ó, cheguei aqui, deu certo. Entendeu? Então, mesmo que não tivesse esse comentário aqui, ó, você já sabe que se chegou na linha 13, deu certo. Sucesso. Agora, quando esse negócio está aqui 0, você vai pensar, mas que raio de 0 é esse? Entendeu? Então, quando vocês estudarem códigos aí na internet e ver esse 0 lá, você vai virar e falar, gente, mas é muito feio. Tá? Eu não quero isso para minha vida. Tá bom?
Todo mundo está me escutando agora? Parece que a rede caiu aqui, ó. Então, mas e aí? Todo mundo está me escutando? Alô? Alô? Pronto, parece que caiu aqui a conexão com a RNP. Todo mundo está me ouvindo? Ô Renan, então é o seguinte, se essa foi a única coisa que você entendeu, depois você assiste o vídeo, tá? Porque não é para ter entendido só isso não. Então vamos continuar aqui. Então olha só, se eu chegar e bater o olho nesse return zero aqui, ó, vocês vão encontrar isso aí adoidado pela internet afora, tá? Só que vocês vão fazer uma coisa mais legal. Vocês vão criar uma constante, vão associar um significado a esse número, porque zero não tem significado nenhum. Você vai criar um significado para esse zero. Qual que é o significado desse zero? Sucesso. Tá? Então, eu espero, tá, para a gente poder encerrar nossa aula, que o bloco mínimo que vocês vão usar seja esse aqui, ó. Tá bom? Esse é o diferencial de vocês que vão começar. Vocês vão começar bem. Tá? Isso aqui a gente vê depois. Mas é isso aqui que eu espero que vocês façam no início. Nada de criar return zero aqui não. Ah, beleza, é porque antes eu não sabia o que era esse zero, mas agora você sabe. Então antes você não sabia, mas agora você sabe. Então se agora você sabe, você faz direito. Bom? Então, isso aqui é o bloco inicial de vocês, tá? Não isso aqui, ó. Bom? Isso daqui é basicamente quantos parâmetros e quais são os parâmetros que você vai passar para o seu programa. Mas aí a gente vai entender isso mais para frente, quando a gente estiver falando de funções. Por enquanto a gente não está falando. Mas aprende a escrever isso aqui, ó. Tá? Porque isso daqui vai te dar quantos são os parâmetros e quais são os parâmetros. Depois a gente vai entender melhor? Sim. Igual a gente entendeu melhor essa questão do zero aqui, ó. Que eu não lembro quem foi que escreveu aí para trás, que via esse zero, mas não entendia nada. Mas agora entende. Tá? Então, mais para frente, a gente vai clarificar isso aqui também. Ah, é obrigatório isso aqui? Não, não é obrigatório. Tanto que não é obrigatório que não tem aqui, ó. Mas eu gostaria que vocês começassem a fazer os programas de vocês com isso aqui, ó. Para na hora que a gente chegar na parte que eu explico isso, vocês já estarem habituados a usar, tá? Vamos ver aqui, ó. O Ângelo falando ali, Leandro, quais vídeos do seu canal indica para a galera de eletrônica e automação? Então, olha só, como a gente está começando agora, assistam os vídeos da revisão, tá? Se vocês tiverem ainda alguma dúvida. Se não tiver nenhuma dúvida, não tem necessidade. Cadê o canal? Já perdi o canal aqui. Aqui, ó. Tá? Introdução à programação, assiste essas duas aulas aqui, ó, de revisão de algoritmo e fluxograma. Aí tem algumas coisas aqui que são os tutoriais. Vamos ver aqui. Vamos ver o que tem de interessante aqui, ó. Não. Bom, pessoal, Vamos lá. Para a gente poder finalizar aqui. Para quem vai usar o Visual Studio, também é interessante assistir esse videozinho aqui, ó. Criando um projeto no Visual Studio para programar em C. Como que fica o nome de constante em C? Por enquanto é isso aqui, ó, define. Hashtag define. Isso aqui é para a galera de SL, isso aqui para quem está mexendo com solda.
a parte de simular circuito no Altera. Eu acho que para a galera de eletrônica e de automação que está começando agora, assiste esses 2 últimos vídeos aqui, ó, de revisão de algoritmo e fluxograma. Bom que com essas 2 aulas, mais o que o Márcio passou, mais a aula de hoje, na aula de quarta-feira, já está todo mundo aí bem engrenado, todo mundo no mesmo ritmo. Qual que é a diferença de constante para variável? A variável a gente muda o valor. Tá? Essa que é a ideia. E a constante não. A constante, o valor dela é sempre fixo. Então a gente associa uma palavra àquele número. Tipo aqui, ó. Qual que é o número 0? Eu associei a palavra sucesso, então eu dei significado ao número 0. Para na hora que eu escrever sucesso aqui, eu já bateu o olho e já sei, olha, se chegou aqui é porque deu sucesso. Sim, Rafael. Sim, tá? Só que essa questão de include, stdio e não sei o que, não é necessário para fazer nada disso aqui que eu escrevi, não. Tá? stdio.h, stdlib, essas coisas, não sai escrevendo as coisas sem saber o que está fazendo, não. Tá? Então, assim, vou falar disso na próxima aula. Se for para poder ficar copiando as coisas e colando, não precisa. Tem aí na internet, é doidado. Eu vou explicar para vocês cada coisa que vocês vão fazer. São as bibliotecas. Sim, Eduardo, são as bibliotecas. Então, assim, não sai escrevendo include stdio porque você viu em algum lugar incluindo stdio, não. Vamos entender para que é que funciona e a gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas eu posso te garantir, para poder fazer isso aqui que eu fiz, não precisa de stdio. Não precisa de stdlib, não precisa de string, não precisa de nada disso. Tá bom? Esses 3 pontinhos não existem não, né? Para poder fazer isso aqui, ó. Para poder fazer isso aqui, não precisa, tá? Tipo isso aqui, ó. Vamos colocar aqui no desktop, aula C. Vamos colocar aqui, ó, teste.c. Aí, ó, meu programa, viu? Compilou, lindão. Vou dar um dir aqui, ó. Aí, ó, meu programa compilou e não tem include de nada. Tá bom? Então, assim, você só dá include quando você souber o que você está fazendo e qual função que você vai colocar lá. Tá? Tranquilo, Rafael? Então, assim, não sai tacando as coisas, não. A gente vai dando include aqui à medida que a gente souber para que a gente coloca aquele include. Bom, então acabei de mostrar para vocês que o programa que eu digitei compila e não tem include nenhum. Tranquilo? Então, olha só, já são 3h05, eu vou encerrar. Daqui a pouquinho, essa aula está disponível lá no YouTube. E quarta-feira, 1h30, a gente tem outra aula, tá bom? Gabriel, eu acho que você perdeu essa parte aqui. Ou talvez caiu na hora, sei lá. Isso daqui eu quero que vocês habituem a escrever. Tem a ver com os parâmetros que são passados para o seu programa, mas a gente vai ver isso aqui mais para frente, não é assunto de agora não. Isso aqui é opcional, tanto é que aqui ó, não tem, tá vendo? Então você pode deixar sem, mas é feio. Sabe que a pessoa bate o olho no seu código e fala assim, ó, não tá faltando alguma coisa nesse main aí não? Mais feio que isso é quando a pessoa faz isso aqui, ó. Aí é horroroso. Tá bom? Aí a pessoa realmente não faz a menor ideia do que é que está acontecendo. Viu na internet e copiou. Tá? Então, assim, faz isso aqui por enquanto que é o jeito certo. Tá bom? Então, seguinte, vou encerrar aqui, parar a gravação, vou subir o vídeo no YouTube e quarta-feira, 1h30, a gente continua com a aula de C. Beleza? Então, até mais, gente. E para o pessoal da informática, não esquece de preencher o formulário lá não. E a mesma coisa para eletrônica e automação. Preencha o formulário lá da aula que o Márcio disponibiliza. Tá bom? Então, até mais, gente.